Quem tem a Bíblia aí no celular, a Bíblia física, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9. Efésios 2, 1 a 9. Ele vos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, pela tua alegria entre nós desde ontem, termos experimentado que aonde há a presença do Senhor, aí há abundância de alegria. Continua nos abençoando hoje na tua palavra. Obrigado pelo tempo que podemos adorar o Senhor. Obrigado pelo café da manhã, pelas comunhões. Pedimos a Ti agora, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Mostra-nos a Tua palavra, o Seu querer, e nos direciona nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou misturar a mensagem que seria ontem com a de hoje, né? Não sei como, mas... na verdade, a carta de Paulo aos Efésios, a gente poderia dizer que ela é o pico Everest da revelação de Deus. Então, ela é aquele ponto mais alto do coração do Senhor mostrado para Paulo, né? Então, antes da gente chegar no capítulo 2, a gente precisa entender que tem um contexto para quem Paulo estava falando e qual era o propósito para que Paulo falava a respeito da salvação. Seria o nosso tema de ontem, mas a alegria estava tão boa, né? Nós estávamos numa festa realmente, e o propósito da salvação tem a ver primeiro com tudo aquilo que Deus planejou na eternidade. Nada começa no tempo. Nós não realizamos nada para sermos salvos. Não existe nada em nós que possa colocarmos diante de Deus e falarmos para Deus: Senhor, eu estou aqui, preciso ser salvo. Não pode ser assim a salvação. A salvação, ela é um plano eterno. E Paulo, quando ele olha para esse propósito eterno, Deus leva Paulo para a eternidade passada, se a gente pode chamar a eternidade de passada, mas usando uma redundância, Paulo volta para a eternidade passada, e quando ele olha esse cenário da eternidade, Paulo começa Efésios dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo diz assim como ele nos escolheu em Cristo Jesus e em amor nos predestinou para a filiação. Olha que beleza, Paulo, quando olha para o propósito de Deus na salvação, Paulo, ele fala assim: só posso fazer uma coisa, te agradecer, Deus. Bem dizer e agradecer, igual nós fizemos pela vida da Mara ontem. Se lembra do negócio que tinha ali? O que estava escrito? Gratidão. Essa é a linguagem de Paulo. Em Efésios 1:3, quando ele diz bendito, Paulo está dizendo gratidão, Senhor. Não há nada mais nobre no meu entendimento do que eu ter que agradecer por aquilo que tu fizeste por mim. Não é belo, irmão, quando a gente entende que a salvação exige do nosso coração
sentimentos de gratidão. O que nós fizemos nessa manhã? Gratidão pela tua palavra, gratidão por tudo que o Senhor é. Então, na verdade, Paulo entende que ele precisa ser grato porque na eternidade Deus escolhe homens, mulheres, crianças e bebês e não tem o nosso dedo. Nós não estávamos lá, ninguém estava na eternidade. Ninguém estava lá entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a própria Trindade decidiu e definiu quem eles iriam salvar. É como João 15, o Senhor falou, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. 1 Pedro diz, eleitos, escolhidos, segundo o conhecimento de Deus. Irmãos, isso é para deixar o nosso coração assim, em paz, grato, coração cheio de amor pelo Senhor. Porque se dependesse da gente, a gente estaríamos bem distante do Senhor. Preso nas nossas coisas, nos nossos pecados, na nossa falsa moralidade. Mas Paulo diz que não só Deus nos escolheu, Paulo diz assim, em amor. Deus, quando escolhe, não tem aquele negócio de arbítrio. Deus, ele fica ali preso. Será que você fez isso, você fez aquilo outro? A grande verdade é que Deus escolhe homens baseados no amor dele. Isso é uma questão incompreensível, porque amor... Hoje, o que é amor? Amor, no casamento, é uma moeda de troca. Amor na sociedade é uma moeda de troca. Amor na igreja virou um objeto de barganha. Se você der isso para Deus, Deus vai te dar aquilo porque Deus te ama, se você der algumas coisas para Deus. E Paulo diz que Deus ele nos amou eternamente. Jeremias diz que na eternidade Deus nos amou. Com amor eterno eu te amei. E com bondade eu te atraí. Isso não é belo, irmão? Que Deus ama e Deus, na sua essência, nos seus atributos, Deus ainda manifesta uma coisa chamada bondade. Isso é amor, irmãos. O que é amor? Amor é Deus amou. O que é amor? Amor, Deus não esperou a humanidade falar assim, olha, eu estou aqui, eu estou mal, eu estou caído, eu estou em pecado. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é incondicional, é incompreensível, é amor radical, é amor que te atrai, é amor que te persegue, é amor que não te deixa, é amor eterno. Entendeu? Aí por isso Paulo tem que dizer gratidão, Senhor. Só que uma terceira coisa, no versículo 4 de Efésios 1, Paulo diz assim, em amor nos predestinou. As pessoas têm medo dessa palavra. As pessoas ficam em espanto. Como assim? A mente natural, a mente racional, a mente lógica quer entender um Deus que é eterno, que não tem princípio, que não tem fim, que está fora do tempo, que criou todas as coisas quando não existia nada. Você vai enlouquecer, você tem que crer, amém? O que é crer na predestinação? É se dobrar, se ajoelhar e falar assim, tu fazes tudo mesmo. Tu opera da maneira que tu queres. O que é predestinar? É que Deus decide de antemão todas as coisas em relação à vida do homem. O passado, o presente e o futuro da humanidade, irmãos, estão todos decididos e definidos. Lloyd Jones chega a dizer que predestinação é Deus ver o horizonte. Quem consegue ver o horizonte? Ninguém. Você chega e fica tentando entender aonde aquilo vai dar. Mas para Deus não, irmãos. Deus nos predestina com um propósito eterno. Não estou falando de fatalismo. Não estou falando de fatalismo. Estou falando que Deus escolhe, Deus ama e Deus decide de antemão aqueles que vão ser dele.
Isso traz segurança para cristãos, porque a maioria dos cristãos tem medo de perder a salvação após a festa como ontem. Agora eu estou no inferno, agora eu saí do céu, por causa disso, por causa daquilo. Não, irmãos. Paulo continua dizendo, ele nos predestinou para a filiação, a adoção de filhos. Quando Deus escolhe, Deus ama, Deus decide os que vão ser dele, uma coisa Deus coloca muito claro, é para que nós nos tornemos o quê? Filhos de Deus. A beleza da salvação é que nós viramos imediatamente após crermos em Jesus. João 12 assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13, João diz assim, não é aquele que nasceu da carne, nem da vontade do homem. Tem 2 nascimentos. Derek nasceu de Mara. Esse é o nascimento físico do Derek. Derek nasce, recebe tudo que tem dela, o DNA, tudo genética, mas tem mais do pai do que da mãe, entendeu? Mas está tudo nele. Se furar a Mara, quem está nele? Mara, Maressa, Mara. Aquela ali é tão parecida que até o gênio é igual. Então a gente nasce. Só que esse nascimento é só uma figura do outro nascimento. Como que eu me torno filho de Deus? Por meio do outro nascimento. Nós somos seres humanos que nascemos 2 vezes. O primeiro nascimento dos nossos pais. O segundo nascimento, João 1,13, ele diz, aqueles que nasceram de Deus. Tem um nascimento, irmãos, que ninguém entende a gente ali. Daqui a pouco você vai dar um testemunho sobre o Senhor. Aí todo mundo pensa, onde que isso vai dar? A gente termina a madrugada louvando o Senhor, porque tem uma vida que quer adorar. Tem uma vida que ama o Senhor, tem algo dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo, que ele chama de filiação. E as pessoas hoje têm medo de ser chamadas filhos de Deus. Por que tem medo? É porque desconhecem o propósito da salvação. Então, ser filho, irmãos, é ser escolhido, é ser amado, é ser predestinado. Para quê? E por quê? Qual é o propósito disso? No versículo 7 de Efésios 1, Paulo mostra que a finalidade é que o Filho de Deus foi quem assumiu o primeiro lugar em nosso lugar. Ele diz assim, nele. Quem é nele? Jesus Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Percebeu? O Pai, numa eternidade, faz tudo. Quando você nasce nesse tempo como pecador, desviado da presença de Deus, indo para o inferno, de repente você se pega naquilo que a gente chama de evangelização. Alguém prega Jesus para você. Alguém fala do céu, alguém fala do inferno, e de repente o que acontece? Começa a haver uma compra na sua vida. Porque quando o homem pecou, ele foi vendido para o mercado de escravo. O homem se tornou escravo. Por isso que não tem como o homem em si mesmo largar nada. Largar isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. O homem é escravo. Você já viu um escravo? Antes da Lei Áurea, antes da princesa Elizabeth assinar o decreto em que libertaria as pessoas, é assim que a humanidade é. Mas quem assinou essa lei e redigiu para que nós hoje pudéssemos ser tirados desse mercado foi Jesus. Cristo. Quando a palavra ali em Efésios 1,7 fala de ele nos redimiu, a palavra no grego significa comprar escravos no mercado. Você não tem noção, irmãos. A gente pensa que fomos salvos de qualquer maneira. É por isso que a gente tem liberdade. Porque quando você é salvo, você é o quê? A parte B do versículo 7 diz o quê? Você é perdoado dos seus pecados.
Ninguém pode apontar nossos pecados. Ninguém pode dizer se estamos certos ou se estamos errados. Quem nos comprou foi Jesus. É Jesus que te compra. É Jesus que te aceita. Não somos nós que aceitamos Jesus, não, irmãos. Quem nos comprou para ele foi Jesus. Pedro chega a dizer: nós fomos comprados das nossas vãs maneiras que os nossos pais nos legaram. Mas não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis. Pedro diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo. Por isso que nós somos livres, comprados pelo Senhor, redimidos, atraídos por Ele. Agora nós somos livres porque tem uma pessoa que no versículo 14 de Efésios 1, 13 e 14, agora começa a habitar em nós para mostrar esse caminho da liberdade. O caminho da vida cristã é o caminho do Espírito Santo. Olha aí na sua palavra o que diz aí na Bíblia. Paulo diz assim: depois de terdes nele crido, ouvido o evangelho da salvação, porque tudo começa assim: o pai escolhe, o pai ama, o pai predestina, te faz filho, o filho te redime, o filho perdoa os seus pecados. E agora, como que eu vivo? Eu vivo selado pelo Espírito Santo. Já ouviu um hino que diz assim: eu tenho a marca da... Nós cantamos ontem. Eu tenho a marca da promessa. Por que Paulo diz selados com o Espírito Santo? Porque na idade antiga, a figura, a metáfora era essa: um madeireiro tinha ali a sua companhia e ele tinha que exportar essa madeira para outro continente. Então o que ele fazia? Ele pegava o selo de propriedade dele e colocava naquela madeira. E a partir de então, olha como isso é maravilhoso, irmão, o selo do Espírito Santo. Por isso que eu não acredito em cristão desviado, não existe. Ah, cristão afastado da igreja. Mentira! Vou provar para você quando a madeira sai. Aí, de repente, caiu lá uma barreira e tem que ter o quê? Um desvio. Desviou. Mas o que está na madeira? O selo. Querendo ou não, pode cair o caminhão com a madeira, rolar de morro abaixo, sujar a madeira. Quando forem resgatar a madeira, o que tem na madeira? O selo de propriedade. Irmãos, todos nós, vou falar claramente, você aceite ou não, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem gente que tem ódio de mim por isso, porque é verdade. Por isso que Mara voltou e tem que voltar. Tem que voltar. Diz que Derek tem que voltar. Não tem como fugir dele, irmãos, do amor dele. Você lembra do pródigo? Pai, me dá minha herança. Pegou tudo, o pai deu. Irmãos, Deus não quer prender ninguém na casa dele. Deus não quer prender ninguém em coisas para ele, coisas de igreja. Deixou o filho ir. E à medida que o filho foi, ele gastou todos os seus bens com o quê? Prostituta. Não foi? Ele se prostituiu. Começou a andar no meio de porcos. E acabou o dinheiro. E de repente, preste atenção, houve fome. Lucas 15, depois você lê lá. Houve fome em toda a terra. Mas o que estava no filho que saiu da casa do pai? O selo da casa. Entendeu? Por isso que a gente roda, a gente cai no mesmo lugar. O filho rodou e de repente ele parou. Selado, não tem jeito, tem selo, irmão. Tem proprietário, tem dono. Ele parou, pegou lá um papel, começou a fazer um discurso. Eu voltarei para a casa do meu pai. É assim que a gente tá fazendo, né? A gente fica fazendo monólogo para Deus. Já viu? A gente fica, né? A gente ama, mano. O pecador gosta de fazer um monólogo. Eu tô aqui, uma hora eu volto. Nada, irmão. Antes do filho se arrepender e voltar para a casa do pai, o pai está na janela o tempo inteiro esperando o filho selado. O tempo inteiro.
E quando ele se propõe a se levantar, eu irei e terei com meu pai. Quando ele chega na metade do caminho, não é o filho, irmão. O conceito religioso é louco. Aceita Jesus. Você quer aceitar Jesus? Isso é a maior malandragem gospel da atualidade. Não somos nós que queremos Deus. É Deus quem nos quer. Amém, irmão? É Deus que quer o nosso coração. É Deus que quer a gente mesmo fracassado, arruinado, bêbado, homossexual. Deus nos quer do jeito que nós somos. E o filho ficou, o pai saiu, irmão. Ali é uma figura de um pai judeu. Não sei se você sabe, a cultura judaica é proibido um pai judeu correr atrás de filho. Você sabia disso? Se um pai levanta do seu lar, lá no judaísmo, ele é apedrejado e morto. Mas quem é aquele pai? É Deus! Quem é aquele filho? Somos nós. E Deus saiu, irmão. E o que ele fez? Ele abraçou e beijou o filho. Falou, vamos para casa. Imola o cordeiro, pega uma sandália nova, vestes nova. Mas quem estava em casa? Tinha outro selado, é assim que é. Igual a gente estava ali. Você percebeu? Tem uma galera religiosa. Religiosos sempre ficam... Quando o filho pródigo voltou, o filho que estava em casa falou assim, há tanto tempo eu estou contigo e tu nunca matou um cordeiro para mim. Em vez de se alegrar com a Mara, gratidão, testemunho, a gente fica assim, ó. Será que creu mesmo? Será que creu que não é possível? Eu sei quem ela é. Anda com o pecador. Irmão, o pai do pródigo virou para o filho mais velho e falou assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. O filho está em casa, tem tudo do pai, mas não desfrutava de nada. E o pródigo, que era selado tanto quanto o filho em casa, ele volta arrependido, ganha uma festa, ganha vestes novas, ganha sandália nova, ganha um anel de aliança restaurada. Então, irmãos, uma vez que Deus te selou, você nunca mais pode se perder. João Calvino chega a dizer, se nós como eleitos, amados e predestinados, redimidos, selados pelo Espírito Santo, formos para o inferno, o diabo vai dizer, saiam daqui. Isso é forte, irmão. Não tem como ir para o inferno. Só que uma vez eu estava com um irmão, nós entramos numa livraria evangélica. O que tem dentro de uma livraria evangélica? Evangélico. Estava cheio. Lá na Alcântara ainda tinha, agora acabou a livraria toda. E o irmão entrou cheio de gozo, aí falou assim, quantos salvos tem aqui? Aí eu falei, né, eu sou salvo. Aí todo mundo ficou assim. Aí o irmão falou, não tem ninguém salvo aqui, não? Aí eu falei, gente, nós somos salvos. Você entendeu, irmãos? As pessoas não sabem o que é ser salvo. Então, o que é ser salvo? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Só que a nossa história era assim, versículo 2. Estávamos no mundo, seguindo o curso do mundo, debaixo da dinastia de Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, e quem governava a nossa vida, Paulo diz que era o espírito, que é espíritos demoníacos. No versículo 2, a parte C do versículo, que agora atua nos filhos que são desobedientes. Por que as pessoas são desobedientes? Porque elas estão no mundo, o diabo, ele é o quê? O príncipe do mundo, ele é o Deus desse século. Então você não pode esperar ninguém que esteja no mundo, no cosmos, com a direção do diabo, que ele aceite Jesus. Que aqui alguém levantasse a mão se eu fizesse apelo, é impossível. Mas olha só, Paulo continua. Entre os quais, versículo 3, andamos todos nós. Olha quem é o homem. Ele é inclinado para a carne. Então o homem ele é carnal. Você não tem como mudar. Por exemplo, como que é o nome da cachorrinha? Maia. Chama a Maia aí. Chama a Maia.
Fazer o teatro gospel agora. Vem, Maia. Mia, Maia. Vamos mandar ela miar. Não mia. Qual é a natureza da Maia? Canina. Se cão miar, irmão, a gente leva isso aqui na porta. Tem um espírito nela, estranho. Cão late. A natureza do homem é essa que é carnal. Jesus falou assim, o que é nascido da carne é carne. Não muda, carne não muda. Carne não reforma. Carne não tem como mudar ela. E Paulo vai mais longe, ele diz assim, também tem a vontade da carne e dos pensamentos. Na sua carne tem uma vontade que opera nessa vontade. E depois de salvo, depois de escolhido, amado, predestinado, redimido, selado com o Espírito Santo, salvo para sempre, o que acontece? Ainda está em você. A carne ainda está ali. Já percebeu que tem uma voz que às vezes fala? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Você já é crente. Eu ouço isso direto, irmão. Eu sei quem está falando. Paulo diz aqui é o quê? As vontades do nosso pensamento. E Paulo continua dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, como também toda a humanidade. Toda a humanidade, irmãos, estão no mundo, o diabo os governa e os demônios atuam na vida deles. Então é impossível você querer que a Maia vire gato. Vamos lá. A Maia late. O gato e Fábio peca. Nem precisa fazer força. Peca porque tem que pecar, porque é a natureza humana. A natureza humana, qual é o erro da igreja atual? É tentar reformar o homem de fora para dentro. Por isso que a religião quer mudar o cara, tira o óculos, tira o cordão, a camisa do Botafogo, não usa bermuda. Ele ainda é pecador. Olha a Flor de Lis. Cabrini foi fazer entrevista com ela. Qual deveria ser a postura da Flor de Lis depois de matar o marido, irmãos? Se arrepender. Eu estou aqui por causa que eu pequei, eu assassinei o Anderson. Não. Eu sou uma levita. Eu estou injustiçada. Pecador peca. Mas Paulo aqui, olha só o versículo de número 4, a nossa saída. Mas Deus, amém, irmão? Vamos falar? Mas Deus, vírgula. Como que Deus nos tira do mundo, do diabo e dos demônios, da carne? Paulo diz assim, só pode ser Deus. Tem nada a ver com igreja, entendeu, Paulo? O negócio da igreja é outra coisa. Aqui Paulo fala quem nos liberta do mundo, do diabo, dos demônios e da carne é Deus. Mas como? Ele diz assim, sendo rico, aleluia, em misericórdia, por causa do grande amor. Paulo é redundante. O grande amor com que nos amou. O amor para atrair Fábio, Mara, Valdeci, Rosana é tão grande que só na eternidade, quando a gente entrar na eternidade, nós vamos prostrados de joelho adorá-lo e falar, por que me amaste? Por quê? É muito. Aqui, Paulo é redundante. Paulo, ele continua dizendo no versículo 5, como que ele me amou? Estando nós mortos, de novo, ele repete o versículo 1, no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, olha que lindeza, nos deu vida juntamente com Cristo. Como que somos salvos? Não é por mérito, não é por ir à igreja, não é por tomar santa ceia, não é por ser batizado nas águas, não é por dar dízimo, não é por dar oferta, não é por não beber vinho, não beber a famosa Heineken, a Brahma, não é por nada disso, é pela lei aí, irmão, lê, meu Deus do céu. A gente precisa entender isso. Senão a gente não consegue fazer o que nós fizemos ontem e chegar aqui, louvar, adorar o Senhor. Tem crente que ele é religioso, porque não conhece que ser salvo é ser salvo pela
graça. Vamos lá, irmão, pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Não tem como pagar pela salvação. Não tem como cobrar ninguém pela salvação. Salvação é assim. Você peca, peca. Você se prostituir, me prostituir. Tenho minhas fraquezas, tenho. Eu fumo, ainda tenho umas tendências homossexuais. Eu sou um pouco lésbica. Irmãos, nós não temos vara de medir as pessoas. A salvação, eu sou acusado de pregar essa verdade. Que eu creio, está na Bíblia, eu creio. Salvação é só pela graça. O que é graça? Graça é que Deus se moveu de toda a sua eternidade para entrar no nosso tempo, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus pleno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça é isso. Mas como que a graça veio? João 1,14. E o verbo se... Gente, sabe quem veio habitar entre nós? Deus. A graça, que é a própria personificação de Deus, manifestando tudo que Ele é, veio ao nosso alcance. Se dependesse de nós, aonde nós estaríamos, onde eu estaria? Não vou falar, senão você vai ficar escandalizado. Eu era brabo, irmãos. Eu gostava de pecado, coisa braba. É graça, irmãos. Paulo diz assim, lindamente, já não sou eu quem vivo, mas Cristo. O que é graça? É que agora Jesus Cristo assume seu lugar em todas as coisas. Graça é Cristo vivendo em nós. E Paulo, ele continua dizendo no versículo 6. Olha o que a graça, como te salva, faz. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar. Graça te tira do mundo, do diabo, dos demônios, da carne, e ela te coloca numa posição aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A sua posição em graça é sobre o pecado, sobre o mundo, sobre os demônios, sobre o eu, sobre tudo que você possa dizer assim, isso vai me afastar do Senhor. É porque você esqueceu de viver debaixo da graça. Que a graça te faz, olha o que Paulo diz, te faz assentar nos céus. O que a graça faz? Você vive nos céus. Ah, mas eu não estou aqui, você está aqui. Você caminha aqui, você cria seus filhos aqui, você trabalha aqui, você tem filhos aqui, você tem tudo. Mas tudo aqui, eu vou dizer para vocês, é um Matrix. É tudo mentira, ilusão. Já viu aquele filme, O Grande Truque? 1 e o 2? Quer entender o que é a graça? A graça é justamente isso. É um grande truque que Deus realizou, que a gente não entende. Como que eu posso viver aqui? Passar por esse mundo? É porque a vida cristã é uma vida de estar sentado em Cristo nos... Olha o que o Paulo diz. Nos lugares celestiais. A sua oração é do céu para a terra, irmãos. A sua devoção é do céu para a terra. A sua leitura é do céu para a terra. Só que a gente esquecemos a gente acha que ser cristão é viver aqui. Pensa que tudo é aqui. E Paulo continua. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, da sua bondade em Jesus Cristo. Deus te salva, porque no futuro Ele quer mostrar para anjos caídos, anjos benignos, para Israel e para toda a humanidade que Ele fez uma obra em seu povo que a gente chama de igreja. E Paulo vai mais longe. Versículo 8. Paulo era redundante, ele repetia, né? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 para terminar. Não de obras para que ninguém se glorie. Percebeu? Efésios 1, 3, 4, 7, 13, 14, Efésios 2, 1 a 9. Paulo está dizendo, se você tirar a graça,
A glória é só sua. Certa feita perguntaram para Martin Lloyd Jones, enquanto ele estudava com a igreja em Londres, a carta aos Filipenses. E uma irmã muito pecadora. Lloyd Jones era um erudito, um gigante espiritual. E a irmã falou assim, Martinho, o nome dele era Martin Lloyd Jones. Né? Martinho, por que Deus não tira essa fraqueza de mim? Essas coisas que eu ainda quero. Você tem isso? Eu tenho, irmão. Não é? 70 anos. A gente ainda não tem aquelas fraquezas. Não parece que a gente é mocinha? Às vezes eu olho para mim, cinquentão, eu falo, gente, eu ainda tenho mente de menino. Aí Lloyd Jones virou para ela e falou, sabe por que Deus, irmã, não tire suas fraquezas, seus fracassos e suas misérias? É porque você iria se orgulhar. Ia bater no peito e falar, Senhor, cheguei aqui por causa dos meus méritos. A irmã caiu em pranto. Sabe por que Deus não tira a sua fraqueza e a minha? É porque não é de obras. Está aqui versículo 9. Para que ninguém se glorie. Por isso que o erro do cristianismo é, vamos jejuar. Jejua não, irmãos. Discípulos de João Batista chegaram para o Senhor e falaram assim, porque os nossos discípulos, incluíram até, os discípulos de João andavam até com os fariseus, era religioso mesmo. E os fariseus e seus discípulos não. Jesus falou, não é por obras. É isso que Jesus vai dizer assim, como que vão jejuar enquanto o noivo está com eles? Vamos comer mesmo, hein, irmão? O noivo está onde? Hã? O noivo está em você. Ah, nós temos que ficar no monte. 4 dias no monte para matar a carne. Quer matar a carne? Você quer matar a carne? Vai ler a Bíblia. Igual a Mara falou ontem. Quer conhecer o Senhor? Matar a carne. Largar o mundo. Largar o eu. Vai ler a Bíblia. No monte que você vai arrumar é problema. Com a revelação, as profetadas, as doideiras dos pentecostais. Você fica perturbado. Eu ia para o Monte da Amendoeira, eu saía perturbado, irmãos. Oh, meu Deus, tanta... Eu ficava tentando entender qual profecia se encaixava. E não dava. Então não é por obras. Ah, eu tenho que fazer um asceticismo, eu tenho que me sacrificar para buscar. Não, irmão. Vou repetir. Me acusam também que o meu ministério se resume em 3 coisas. Até eu morrer, eu vou acredito nisso aqui. Ler a Bíblia, orar e reunir. Só isso. Ah, eu quero jejuar. Jejua, mas não vai dar certo, não. O noivo está presente, mas tem gente que gosta de ficar sem comer. Eu não aguento. Ó. Não dá. Para manter esse corpinho, igual a irmã falou, para manter esse corpinho. Ah, eu gosto de ir para o monte. O irmão me convidou. Aí eu fui para o monte lá no final do zero. Fui, irmão. Fui, irmão. Aí eu fui, botei a roupa. Aí o irmão falou, tem uma aqui, Valão, entra aí. Uma árvore boa, só. Eu peguei ele. Igual os discípulos já disseram. Irmão, não estou orando. Cansado. Mas as pessoas se apoiam nisso. Não é por obras. Não é pelas suas ações, seus métodos, suas maneiras, suas buscas pessoais. É pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é nosso. É graça. Vamos terminar, vamos lá, 1 Coríntios. 2 Coríntios 12. Vamos terminar lendo 2 Coríntios 12. Versículo 7 em diante. Achou? 2 Coríntios 12, 7 em diante. Paulo diz assim, e para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações,
foi-me dado um espinho na carne. O que é espinho na carne? Aqui Paulo tem um mensageiro do diabo que ele vai mostrar, mas cada um tem um espinho. Cada um de nós tem uma fraqueza. Não precisa falar qual a sua fraqueza. Mas isso não faz mal às vezes pra gente? Mas por que Deus não tira o espinho? Vou te mostrar porque Paulo vai dizer aqui. Para Paulo era brabo. O orgulho, para não tomar o coração dele, Deus pegou um mensageiro do diabo. Graças a Deus que a gente não tem um bicho de chifre na porta, ainda não. Mas Paulo tinha um mensageiro do diabo. Era brabo. Para que batesse no rosto dele, esbofetear. Paulo! E pá na cara. Imagina. Batia no rosto de Paulo, a fim de que eu não... Para que ele ganhava tapa na cara? Para que ele não se orgulhasse. Sabe por que a gente tem fraquezas que Deus não tira? É para te diminuir, te humilhar. João, se lembra de João 3,30? Para que ele e eu diminua. Paulo continua, por isso, 3 vezes eu orei ao Senhor para que afastasse o espinho da minha carne. É porque você está sofrendo, você fica naquele sofrimento, o que você fala? Senhor, não dá mais para viver com isso. Gente com fumo, um fuma cigarro, outro gosta de tomar uma cachaça. Eu fui com um que falou, vamos lá, pregar o evangelho. Aí chegamos na cidade, ele tomou um porra e caiu na praça. É um espinho na carne dele. Até hoje ele toma. Nós tivemos uma briga no ministério, eu entrei na padaria com ele, meio copo de cachaça e pá! Você já sabe de que eu não estou falando. Até hoje é a fraqueza dele. E Paulo ora 3 vezes para que a fraqueza dele saia. Olha o versículo 9. Então Deus disse para Paulo, o que ele precisava de quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Para que eu sinto prazer nas o quê? Fraqueza, injúrias, necessidade, perseguição, angústia, por amor de Cristo. Porque quando... Isso é graça. O que é graça? Quando você estiver fraquinho lá nos seus vícios, seu coração aflito, deixa a graça operar. Qual é o problema entre a igreja oficial, o cristianismo oficial, da gente que quer viver debaixo da graça? É que se você entendeu que a salvação é pela graça, você não fica lutando. Você não fica gritando, esperneando. O que você faz? Assume a fraqueza. Vou indicar um livro para vocês, de Jay Packer. Um livreto, deve estar hoje R$15, chamado Força na Fraqueza. Me libertou, irmãos. Leia esse livreto, Força na Fraqueza. É um livretinho amarelo de 100 páginas. É o comentário de 2 Coríntios. Jay Packer mostra o que é ser cristão. E no final do livro você fica humilhado. E que a gente acha ser cristão é não fazer aquilo ali. Não come, não bebe, não toca, não fica com ninguém. Não, irmãos. Ser cristão é que nós somos um grupo de homens, mulheres, crianças fracas, mas a diferença é que somos redimidos, comprados pelo sangue. Se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra mais nada. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos a Ti pela Tua tão plena salvação. Nos ensina a viver debaixo da graça salvadora, dessa graça que nos alcançou, Senhor, como o filho pródigo, Senhor, que correu atrás de nós e nos abraçou e nos beijou. Senhor, nos livra de todos os meios carnais que às vezes tentamos usar para nos mantermos na fé. Nos perdoa nessa manhã, Senhor. Nós queremos, como homens fracos, mulheres fracas,
mas depender da sua graça para tudo, Senhor. Se não for a sua graça, não estaríamos aqui nessa manhã, não poderíamos estar vivos. Senhor, por isso carecemos da sua graça nessa hora. Derrama graça sobre nós, que a sua graça transborde do nosso coração, que quando estivermos muito fracos, possamos experimentar o poder da graça na fraqueza. Senhor, nos ensina a viver o evangelho da graça. Que hoje vivemos uma era em que os cristãos são tão autossuficientes, se acham até deuses. Senhor, mas nessa manhã queremos confessar que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que sem a sua graça não conseguiremos prosseguir, não conseguiremos ser cristão, pai de família, cuidar dos nossos filhos. Senhor, por isso nos ensina a viver na graça, pela graça, movidos em graça, abundantes em graça, Senhor. Revela a graça do Senhor para o nosso coração nessa manhã. É o que nós pedimos, oramos agradecidos em nome do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém.